como você vê o panorama geral da ética no Brasil? Essa é uma pergunta muito ampla, mas para reduzir um pouco ela, você mesmo disse que na matéria que você dava aula, né, você começou a mudar ela para transformar ela em mais ética, porque isso é uma demanda latente. Isso eu acho que é interessante como a ética é uma questão antiga e ela vai sempre estar voltando a moral vai mudando, à tona, porque você dá um passinho para lá e volta para checar na ética se isso está em linha com os costumes do nosso tempo, em várias coisas. Mas eu sinto que, até pela descentralização, internet, os filhos sendo cuidados mais pela escola do que pelos pais, e cada vez mais fragmentação das coisas, essa demanda ela tem voltado porque você não tem um lugar natural para discutir ética. Eu acho que a gente discutia ética mesmo no grupo de amigos antes. A gente discutia ética na faculdade, às vezes, em aula. Mas hoje você não tem um momento da sua vida e você fala assim, não, vamos falar sobre ética? Por isso, talvez que as empresas tenham que reforçar. Porque é como se pegou um profissional e falou assim, peraí, não veio construído. E eu tenho que falar para ele num videozinho, que anualmente ele tem que dar um clique para falar que fez, que é não roube, não compartilhe informações com concorrência. Meu Deus. Aquele básico da ética ainda. Qual que é a sua visão depois de dessa carreira e desse... da empresa? Não, obrigado aí pela pergunta. Bom, eu penso que, no meu entendimento, ética e moral têm muito a ver, mas não são sinônimos. Né? Eu entendo moral, depois de, enfim, uns 30 anos mexendo com esse conceito, que é um conceito, diria, cujo significado mudou ao longo do tempo, com certeza. Né? Mas eu entendo moral como sendo hoje um conjunto de princípios que você, na intimidade da sua consciência e livremente decidiu respeitar para tornar a tua vida digna, digamos assim. Né? Então, a moral é sempre na primeira pessoa do singular. Moral é o eu que pensa com o eu sobre como o eu deveria agir. Né? É claro que ele vai aprender muita coisa com os outros, mas o momento da moral é um momento de reflexão íntima. Portanto, a moral nada tem a ver com o olhar externo, nada tem a ver com o medo de ser flagrado, punido, execrado, cancelado. Não, a moral não é medo. Né? A moral não é a repressão civilizatória, a moral não é o castigo. Né? A moral não se confunde com polícia, com tribunais, nem com patrulhamento digital. A moral é você com você mesmo. E naturalmente, que ela existe. Né? Quer dizer, por mais tosca que seja a pessoa, em algum momento ela para e ela, por mais esgarçados que sejam os limites, tem certas coisas que ela não aceita fazer, mesmo que isso lhe traga algum benefício, algum ganho. Bom, então, eu penso que essa formação moral, ela piorou muito. Né? Ela piorou muito. E é exatamente porque a formação moral piorou muito que a ética tornou-se tão relevante. Não é? Por quê? Bom, nos meus 35 anos de vida universitária, a minha disciplina saiu do extremo da periferia para se tornar, no final da minha vida acadêmica, como a principal disciplina do curso, a mais esperada, a mais buscada, e certamente não é mérito meu, é que o tema ele foi reposicionado na sociedade ao longo desse período. Houve uma coincidência. Né? Então, o que é a ética para mim? É toda a iniciativa de aperfeiçoamento da convivência, né? Dentro de espaços, obviamente, de relação mais ou menos limitados e fronteiriços. Por isso que você vai falar em ética dos médicos, ética dos advogados, ética dos engenheiros, ética dos professores, da máfia e no presídio. Toda vez que houver uma iniciativa de aperfeiçoamento da convivência e, para isso, uma espécie de regramento dos comportamentos individuais, você está falando de ética, pode ser até
no casal, na família, etc. Bom, então, por que razão são lados extremos da mesma gangorra? Né? Porque quando a formação moral é muito sólida, cada um cuida de si e a coisa funciona. Eu faço até uma provocação, porque eu me interesso muito pelo Japão, e conversando com professores de filosofia no Japão, eu fiz uma descoberta fantástica para mim. Não há tradução da palavra ética para o japonês. Né? Isso é muito interessante. E não é só uma questão de linguagem, é uma questão de mentalidade. Sim. Eles apostam tudo na moral. Né? Eles dão nomes diferentes, mas é tudo uma questão moral. Quer dizer, a criança japonesa na escola tem que sair dali sabendo pensar sobre a própria vida e sabendo olhar para o lado e não agir de maneira a prejudicar os outros. E isso ela faz por conta própria, por ela mesma, digamos assim. Eu escrevi um livro, Shinsetsu, né? Que é um dos termos usados por eles. Bom, nesse livro Shinsetsu eu começo com a história de um voo que fiz de Tóquio para Pequim, e um jovem japonês se sentou na minha frente, e logo que decolou ele olhou para trás e perguntou se ele podia reclinar o banco. Enfim, se eu me incomodaria se ele reclinasse o banco. Aquilo poderia ter passado batido, né? Porque é de uma trivialidade absoluta, mas para um professor de ética aquilo foi um soco no estômago, porque eu pego o avião aqui todo dia, eu dou palestra todo dia, nunca ninguém me fez essa pergunta, e eu nunca fiz essa pergunta para ninguém. É o dedo no botão e pau! Né? Até onde vai é direito meu. Se bateu aí atrás, foda-se, tira na frente, notebook e tal, né? Tal. Aí o cara perguntou. Bom, eu falei, that's okay, né? Eu falo um pouco de japonês, mas ele não sabia disso e perguntou em inglês. Eu falei, não, that's okay. Ele não reclinou. Aí, na hora que ele não reclinou, ele realmente me aborreceu. Porque aí a coisa estava resvalando para humilhação, né? Ele não reclinou. Então, quando eu levantei e falei xixi, eu cutuquei o cara. Eu falei que você pode reclinar. Ele pegou e falou, não, mas se eu reclinar, eu vou atrapalhar. Eu vi que você está trabalhando. Veja só, eu vou reclinar, veja como eu vou derrubar o seu notebook. Né? E, de fato. Aí eu olhei para ele assim, num misto de admiração e raiva, né? Porque, no final das contas, é tão simples o que eu ensino e, ao mesmo tempo, tão complexo quando não rola. Né? Então, enfim, voltando. Enquanto a ética é um entendimento sobre como vamos interagir da melhor maneira possível, a moral é uma reflexão íntima de consciência. Por isso, consciência moral. Né? Você não vai falar em moral dos advogados, você vai falar na moral do advogado Antônio Carlos, né? Mas você vai falar em ética dos advogados. Então, por quê? Porque a ética é justamente uma produção coletiva. Né? É um espaço de discussão sobre como devemos interagir para aperfeiçoar a convivência.